Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 34. Vamos estudar a palavra de Deus? Amém. Marcos 8. Nosso texto base é Marcos 8, 34 ao 38. Pedi para o pessoal da mídia já colocar para nós o tema aqui atrás. Meus irmãos, a nossa intenção hoje é nos debruçarmos sobre esse texto, sobre essa passagem bíblica do capítulo 8 de Marcos, com a intenção de, mais especificamente, vermos isso. Quem é o verdadeiro cristão? O que faz de alguém um cristão? Será que existe um cristão verdadeiro e pessoas que se autoproclamam cristãos, mas não são genuinamente cristãos e, portanto, não são cristãos verdadeiros? E veremos, como vamos ver, é totalmente relacionado sobre o discipulado de Cristo. Assim diz o texto sagrado de Marcos 8, 34 ao 38. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós vamos ler de forma corrida, mas vou ler novamente o 34. Então, chamando a si e convocando a multidão e também os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me acompanhar, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim, disse Jesus, e por causa do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria um homem em troca, em resgate de sua alma? Porque qualquer que, em meio a esta geração adúltera e perversa, pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, disse Jesus, também o Filho do Homem, Ele mesmo, se envergonhará dessa pessoa, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Senhor, nós estamos com o nosso coração, Pai, exposto, aberto, diante da Tua palavra. Este povo que aqui se reúne, que aqui se congrega nessa noite, está aqui, porque quer ouvir a Tua voz, porque precisa ouvir a Tua voz, Senhor. Por isso, Pai, nós clamamos, nós suplicamos a Ti em nome de Jesus, fala ao nosso coração. O que seria de nós, ó Deus, se o Senhor não falasse? Seríamos como os pagãos, que fazem para si deuses, ídolos, esculpidos com as próprias mãos. Deuses estes que, tendo ouvido, não ouvem, tendo olhos, não veem, tendo pés, não andam, tendo boca, não falam. Mas esse não é o caso do Senhor. Tu és o Deus vivo, o único Deus, Deus vivo e verdadeiro, e Deus que fala, e que fala através da Tua bendita palavra. E nós desejamos, Senhor, estas palavras nessa noite, ainda que nos confrontem, ainda que nos cortem, mas são elas que nos saram, que nos edificam, que nos aproximam de Ti. São elas, Senhor, essa palavra suficiente e útil nas Tuas mãos, para nos instruir em toda justiça, para nos aperfeiçoar e nos ajudar a ser discípulos do Senhor, discípulos de Jesus Cristo. Nos conduza com fidelidade no ensino da palavra e na interpretação dela. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém. Se eu te perguntasse nessa noite, se você sabe o que é
Toda vez que levanta essa taça, você se risca. Se eu te perguntasse nessa noite, se você sabe o que é ser um cristão, o que faz de alguém um cristão? O que diferencia alguém de um cristão, de ser um cristão verdadeiro e um falso cristão? Você saberia responder o que é um verdadeiro cristão, ou quem são os verdadeiros cristãos? O que é que determina isso? Essas são perguntas necessárias de serem feitas, meus irmãos. Afinal, será que todas as pessoas, sobretudo num país como o nosso, será que todas as pessoas que acham que são cristãos e que se dizem cristãos são de fato cristãos verdadeiros? E nós sabemos muito bem, afinal somos um povo bem instruído na palavra, que não. Nem todos os que se dizem e que se acham cristãos são cristãos de fato. Nem todos que acham que estão e que são salvos e que serão salvos na eternidade são de fato salvos. Para falar sobre isso, nós precisamos recorrer a uma fonte, a fonte das verdades de Deus que nós temos, e é a Bíblia Sagrada. Porque ao falarmos do que é ser um cristão ou não, nós precisamos lembrar que é o Senhor, e somente o Senhor, que é quem pode nos dizer a resposta do que é um cristão genuíno. E Ele faz isso em sua palavra. O que eu quero dizer para nós aqui, a nível introdutório, é que o padrão, o molde do verdadeiro cristão, assim como do verdadeiro cristianismo, está na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Ser um cristão, andar com o Senhor, o cristianismo, não é algo que alguém pode querer dizer e definir o que é ser um cristão por si só. Afinal, não estamos falando de uma invenção humana, não estamos falando de uma construção social, de um conceito inventado na modernidade, mas sim do relacionamento do homem com seu Criador, da vida com Deus. E é Ele quem diz como deve ser. Também, meus irmãos, como ser cristão não é algo que nós podemos subjetivamente definir. Para mim, ser cristão é isso, é aquilo. Para aquele outro, para o irmão tal, ser cristão é fazer aquilo, deixar de fazer aquilo. Muitos, na verdade, estão fazendo isso e estão incorrendo em erros. Erros como o da hipergraça. Para alguns, ser cristãos é algo em que o pecado é irrelevante. Não tem tanta gravidade, tanta seriedade como alguns dizem. Está definindo de forma subjetiva, individual, o que é ser cristão e como ser cristão. Outros, nesse afã de querer definir por si, acabam caindo no erro do polo oposto, do outro extremo, que é o legalismo. Para esses o pecado não tem problema, para esses há pecado onde nem Deus diz que há pecado. E precisa se criar novas regras e novas formas de ser cristãos, até de forma opressora. Portanto, a pergunta inicial devidamente construída é: segundo a palavra de Deus, o que faz de alguém um cristão verdadeiro? E eu quero já responder isso daqui, para já delimitar o nosso fundamento, pelo qual nós vamos caminhar hoje nessa reflexão, ainda que nós vamos retornar para isso melhor, ainda mais profundamente depois. O verdadeiro cristão, segundo a Bíblia Sagrada, é o discípulo de Jesus. O verdadeiro cristão, segundo o próprio Senhor Jesus, é o seguidor de Cristo. É aquele e aquela que creu em Cristo Jesus e no Evangelho para a salvação. É aquele e aquela que se arrependeu de seus pecados e da vida pregressa no pecado, deixando esse viver para trás, se tornando uma nova criatura, vivendo agora para Deus, custe o que custar, que continua sempre, constantemente, se arrependendo em um processo de santificação e transformação. É aquele que é um discípulo de Jesus e que segue ao Mestre abraçando, assumindo os custos desse discipulado de Cristo, abraçando, assumindo as exigências, as condições, o jeito que o próprio Mestre diz que deve ser, seguir a Ele, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e então seguindo a Ele. Mas hoje, antes de chegarmos nisso, eu quero que
que juntos nos aprofundemos no seguinte: há pessoas equivocadas, como falamos, enganadas por aí, e nós poderíamos hoje citar pelo menos 3 tipos de cristãos equivocados ou falsos cristãos. Primeiro, aqueles que se enquadram no cristianismo cultural, cristãos culturais. Quem são esses? Esse é o caso daqueles que se dizem cristãos, se autoafirmam cristãos, mas que não têm uma vida cristã ativa e verdadeira. Não tiveram um encontro com Deus de fato, não conhecem de verdade o Evangelho, não vivem conforme a palavra de Deus e os seus mandamentos, vivem no mundo, no pecado, segundo o sistema, segundo a cultura deste mundo que jaz no maligno, não vivem com Deus e muito menos como parte de sua igreja. Eu chamo isso de cristão de IBGE. Ele congrega devidamente? Não. Ele busca Deus? Muito menos. Ele busca viver em santidade, se afastando de toda forma de pecado? Ele nem vai entender o que é isso se você perguntar para ele. Ele sabe dizer quem é Jesus e o que ele fez? Ele vai gaguejar bastante e vai chegar numa resposta. Mas se alguém com colete de IBGE perguntar a religião dele, sou cristão. É a pessoa que se diz cristão, se alguém pergunta, posta foto com versículos na legenda, mas vive na impureza, na desonestidade, no ódio. Não quer saber de compromisso com Deus e com o seu povo, e por aí vai. É alguém que apenas curte e simpatiza com os valores do cristianismo, mas é alguém que não é de Deus, não vive para Deus, vive de costas para Deus. É aquele, como diz o Salmo 14, desonécio, o imprudente em seu coração. Não existe Deus. Ele não tem coragem de afirmar isso com os lábios de forma expressa, mas no seu coração ele vai tocando a vida como se Deus não existisse. Essa simpatia cultural dessa pessoa pode vir por uma cultura de berço familiar, da sua criação, ou pelo fato de que ele vê no cristianismo valores e pautas que são familiares às suas preferências político-ideológicas partidárias, mas que para por aí. É aquela pessoa que até apresenta o seu filho na igreja, se inventar de fazer uma tatuagem vai ser uma cruz ou um leão, é cheio de superstições gospel, mas o cristianismo dessa pessoa para por aí. Verdade seja dita, isso não é um cristão de verdade. Você se enquadra nisso? O segundo exemplo é o cristão nominal. Aqui já é outro caso. Esse é o caso daqueles que também se dizem cristãos, mas que já têm maior religiosidade, já assumiram mais ritos, alguns costumes e coisas de cristão mesmo. Essa pessoa vai na igreja, frequenta a igreja, quem sabe até um membro oficial, num hall de membros de uma igreja local. Convive com cristãos verdadeiros perto dele, tem várias oportunidades de escutar o evangelho, conhece e escuta louvores, aprendeu já da palavra no sentido de informação e de conhecimento, mas não teve um verdadeiro encontro de um novo nascimento, não nasceu da água e do Espírito, não se preocupa no relacionamento com Deus, na sua intimidade, não leva muito a sério o pecado e a santidade no dia a dia, apesar de muitas vezes ouvir que deveria fazê-lo. É alguém que até pode estar na igreja, como falamos, mas só de corpo, porque o seu coração, os seus desejos e o seu jeito de viver a vida ainda está no mundo, parecido com o mundo, com o pensamento, a busca e as preocupações nas coisas dessa vida e não nas coisas do alto. É aquele que, como falamos, vive serpenteando, como a condenação da serpente, com o seu peito ainda no chão, com o coração nas coisas dessa vida. É alguém que não está disposto a viver para Deus sem reservas. Ouve o chamado, ouve mensagens como a que vamos ouvir nessa noite, mas tem reservas que não solta. Está se enganando e vai ter uma terrível surpresa no dia do juízo final, achando que está seguro por tantos ritos que abraçou, por ter ido na igreja, talvez descido as águas do batismo, ter talvez servido em uma função de departamento da igreja, mas não terá a vida eterna, e ouvirá dos lábios do Senhor: aparta-te de mim, pois não te conheço. Sua experiência com o evangelho foi tão somente de costumes, de informação intelectual e emocional, ouvintes e não praticantes, como Judas, como Ananias e Safira. Estão entre nós, mas não são dos nossos.
Como diz o texto de 1 João 2, 19 ao 20, há alguns que estão entre nós, mas não são dos nossos. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas até saírem do nosso meio, causam muito trabalho. Esse não é um cristão de verdade. Assim como também os cristãos de religiões cristãs fake, como a gente poderia dizer. Se dizem cristãos por serem de religiões que parecem cristãs. E existe esse discurso, e como o pastor Paulo César falou aqui esses dias, o pluralismo religioso é um dos ídolos do nosso tempo. O discurso de que nós não precisamos delimitar uma religião correta, ou até mesmo um cristianismo correto e genuíno. Existe um só Deus, é tudo o mesmo Deus. Não importa a religião, o importante é servir a Deus. O importante é amar, né, meu filho? Mas isso não é verdade de jeito nenhum. Pessoas que acham que estando nesse tipo de religião, que pouco confronta o seu viver, mas que acham que estão alinhadas com as palavras de Jesus, por pegar um corte de Jesus aqui, do Evangelho aqui, de Paulo ali, de não sei o que ali, de um anjo da Bíblia ali, acham que estão de acordo com as palavras de Jesus, mas não estão. Aqui nesse ponto eu quero destacar para nós, igreja, que a teoria também é importante. Que o verdadeiro cristianismo não é só sobre como vivemos, é também. Mas é sobre também crer corretamente. Viver corretamente, mas crer corretamente. O verdadeiro cristianismo tem um caráter ortodoxo. Uma crença correta. Um conjunto de crenças e de verdades e de doutrinas que formam o verdadeiro cristianismo. A única religião verdadeira é Cristo Jesus, segundo o Evangelho, segundo a doutrina dos apóstolos, conforme as Escrituras e apenas as Escrituras. A única religião verdadeira é o cristianismo firmado na Bíblia, e que tem a Bíblia como única fonte de palavra de Deus, e como única regra de fé e prática. Sem profetas, ou revelações que vieram depois da Bíblia. Sem outros livros para serem usados como normativos além da Bíblia. É a Bíblia mais tal coisa. É a Bíblia mais os escritos de fulano de tal. No sábado eu falo os nomes, hoje eu não vou falar. Você viu, vamos dar seguimento. É a Bíblia mais tal livrinho sagrado. É a Bíblia mais tal tradição. É a Bíblia mais o que escreveu fulano de tal. É o cristianismo segundo a Bíblia, sem novos rituais ou invenções humanas que não vieram de Deus. Existem seitas, irmãos, que não compõem a comunhão da verdadeira igreja e nem do verdadeiro cristianismo histórico bíblico. Estão em suas doutrinas e práticas contrários às verdades da palavra de Deus e do Evangelho. Qual é então a fé correta? Essa crença ortodoxa e de acordo com o cristianismo e com a doutrina dos apóstolos de fato. Existe apenas um Deus, o único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Este Deus é o Deus das Escrituras, é Yahvé, é Jeová, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o Deus trino, é a Trindade. É o Deus que se encarnou na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Sendo este Jesus Cristo o Filho de Deus, Deus como Pai. Ele é o único e suficiente Salvador da humanidade, o Messias prometido por Deus, aquele que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus onde reina entronizado hoje e que voltará para julgar vivos e mortos. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a revelação suficiente, a revelação de um Deus que falou na língua dos homens, revelando quem Ele é, a salvação em Cristo e a sua vontade para o seu povo. A crença correta é aquela que tem a Bíblia como suficiente, como falamos, e nada mais. É a isso que nós chamamos de suficiência das Escrituras. A Bíblia basta. Tudo aquilo que precisamos para saber de Deus para o nosso hoje e para a nossa eternidade, nós já temos revelado na Escritura. Nós não passamos dela e nos submetemos a ela inteira. Nós temos um parâmetro também, muito útil, para resumir os pilares da fé do verdadeiro cristianismo.
Sendo que, negando alguns desses pilares aqui, não tem como haver genuíno cristianismo bíblico. Eu estou falando dos 5 solas da Reforma Protestante. Eles são como um cerco para nós, como fundamentos, como colunas, que tirando uma delas, o edifício desaba. Mas por que os 5 solas da Reforma Protestante dizem respeito a nós e nos interessam? Porque somos batistas, irmãos. E como batistas, nós somos oriundos desse movimento do século 17, da Reforma Protestante, do século 16, continua no século 17, chega na Inglaterra, de onde surgem os puritanos, chamados assim pejorativamente, a princípio. Deles surgem os separatistas ingleses, da onde saem os batistas. E somos batistas, amém? Amém. Os 5 solas da Reforma Protestante são esses. Acho que nós temos aí, vamos ver. Será que deu certo? Vou citar para nós. Sola Escritura é um deles. Ou seja, somente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Solos Christus, somente Jesus Cristo, somente nele a salvação. Sola Gratia, ou sola Gracia, somente pela graça somos salvos, e não por obras ou por mérito. Solos Fide, somos justificados diante de Deus pela fé somente. Soli Deo glória, a Deus somente a glória. Se sairmos disso daqui, nós já maculamos a coisa. Portanto, nós afirmamos e reafirmamos: existe sim uma resposta de quem é um verdadeiro cristão e de qual é o verdadeiro cristianismo. E a Bíblia é o que responde isso. E sobre isso nós continuaremos vendo agora. Após termos visto e entendido melhor alguns perfis de falsos cristãos e de falsos cristianismos, e apontado o verdadeiro cristianismo. Nós afirmamos anteriormente que o verdadeiro cristão é o discípulo de Cristo, e por favor, guarde isso nessa noite. Se hoje você for sair com uma frase que é o produto, que é a suma do que nós estamos falando, o verdadeiro cristão é o discípulo de Jesus. Mas se o verdadeiro cristão é o discípulo de Jesus, nós precisamos entender sobre esse discipulado, sobre o discipulado de Cristo, o que é, como que é seguir a Cristo, como funciona esse discipulado, como ele deve ser desenvolvido, o que Deus exige de seus discípulos. Veja bem, com sua Bíblia aberta, por favor, no texto de Marcos 8, olha o que diz o versículo 34 de Marcos 8. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, me acompanhar, ser um dos meus discípulos. Agora ele fala então as exigências. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Hoje é dia, irmãos, de fazermos um autoexame. Se você está aqui e se considera um cristão verdadeiro, se você olha para a sua trajetória até hoje, vê que um dia você nasceu de novo e sua vida mudou, hoje é dia de ver se nós estamos sendo discípulos como de fato devemos ser. Mas também, talvez você está aqui e no seu coração, você está sendo convencido e está se questionando se de fato você é um cristão. Essa palavra é para todos nós, multidão e discípulos. Vamos entender quais são essas exigências do mestre. Mas primeiro veja bem, Jesus disse assim: se alguém quiser me acompanhar. Irmãos, Jesus é um mestre a ser seguido. Esse é um termo que muitas vezes nós deixamos de lado para nos referir a Jesus. Mas hoje é dia de lembrar, Jesus é o mestre, um rabi, como chamavam ele. Naquela época, nessa Palestina antiga, onde se passam os evangelhos, existiam os rabinos, os mestres, que tinham seus discípulos, ou seja, mestres rabinos que exerciam discipulados. E Jesus era um desses, e ainda é um mestre a ser seguido. Mas quem iria segui-lo? Quem eram esses que poderiam seguir a Jesus? Naturalmente, os seus discípulos, seus seguidores. Esse é o significado de discípulo: seguidor, aprendiz. Hoje nós precisamos entender, irmãos, que quando Jesus chama para si a multidão e oferece a oportunidade de que se aproximassem a ele, Jesus não estava chamando pessoas para serem seus simpatizantes. Jesus não chama fãs para si. Jesus não chama apoiadores, mas sim discípulos. Jesus não tem fãs, Jesus tem discípulos verdadeiros. Nosso Deus não tem apoiadores de sua causa, mas que não tem compromisso com Ele. Deus não precisa de ninguém, Deus tem filhos. Tem muita gente que acha que é cristão,
mas sem ser discípulo. Mas hoje nós vamos afirmar de forma redundante: o verdadeiro cristão é o discípulo de Jesus, que o segue de perto, que o acompanha de perto, que aprende na intimidade com Ele. Esses discípulos são aqueles que abraçam essa causa, de serem seguidores com real compromisso, de o seguirem, de o acompanharem, indo após a Ele. São aqueles que se comprometem com as suas palavras e com o seu reino. Não são a multidão que olha de longe. Não são aqueles interessados somente nos pães e nos peixes e nas curas que Ele opera. São aqueles que são dele. São aqueles que o próprio Pai entregou a Cristo. São os seus amigos que aprendem dele e vivem pelas suas palavras. São aqueles que um dia ouvem um discurso como este e vão ver alguns falando: dura esta palavra, e vão saindo de perto. Mas então, quando aconteceu isso com os discípulos, Jesus perguntou para Pedro, perguntou para eles: e vocês, não vão também? Os discípulos são aqueles que, diante da dureza do discurso, da veracidade das palavras de Cristo, da gravidade de como é de seguir a Jesus de verdade, vão falar: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida. Os discípulos são os radicais. Não dá para ser discípulo sem conhecer o Evangelho, sem levar santidade a sério, sem amar a igreja e viver como parte da igreja, sem praticar a palavra, sem sofrer por amor a Cristo, sem renúncias. Jesus ainda está chamando pessoas para serem os seus discípulos. O chamado de: se alguém quer vir após mim, sentença na qual nós estamos refletindo, ainda está vigente. E é para aqueles que querem, aqueles cujo coração está inclinado para isso. Por isso hoje a minha pergunta ao seu coração, para que você reflita aí internamente: você quer acompanhar esse mestre? Você quer segui-lo de perto? Hoje você tem essa oportunidade. Mas também essa oportunidade é oferecida como ele fez, deixando bem claras as condições. As exigências que o mestre impõe para seguir a ele são elas: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e então segui-lo. Eu estou reforçando isso porque não se pode começar de qualquer jeito. É necessário, como Jesus mesmo falou, calcular o custo. Que homem que antes de construir uma torre alta não calcula o custo e vê se há a possibilidade de começar essa construção e terminá-la plenamente e não ficar então envergonhado? Qual rei que, tendo 10.000 homens, não para e calcula o custo para ver se vale a pena enfrentar um exército de 20.000 homens? Jesus falou isso. É necessário calcular o custo para segui-lo. Não se segue Jesus na emoção. Os emocionados ficam pelo meio do caminho. Quando chegam as adversidades, quando chega o susto do que a gente passa para seguir a Jesus, esses ficam pelo caminho. São aqueles que não entenderam se vale a pena ou não, como nós vamos ver hoje. A gente vai ter que ver, diante de um discurso tão forte, será que vale a pena abraçar isso aí? Calcular o custo diz respeito a levar em conta o que você pode perder ou ganhar com uma decisão. Você precisa saber o custo de seguir a Jesus. Quais são essas condições? Continuamos no versículo 34 de Marcos 8. Primeiro, negar a si mesmo. Thomas Watson, um dos puritanos, tem uma frase bem conhecida. Acho que nós temos a frase aí para os irmãos. Está aparecendo aqui na tela do meio. A gente é acostumado aqui, mas assim é melhor mesmo para vocês ficarem com as duas coisas. Assim disse Thomas Watson: devo confessar que não conheço um ponto mais necessário na teologia do que a negação do eu. Negar a si mesmo é o princípio, é a base do cristianismo, é o sangue vital que deve percorrer por todo o corpo da piedade. Negar a nós mesmos, logo nós que nascidos no pecado, amantes do mal, somos ardentemente apaixonados por nós mesmos. Você já reparou que a Bíblia não manda a gente amar a si mesmo? Ame a si mesmo, alimente o seu amor próprio, a sua autoestima. A Bíblia não fala isso porque nós já nos amamos mais do que a gente devia. É por isso que quando Jesus precisa elevar um padrão altíssimo de amor para o próximo, Ele coloca o máximo de amor por alguém que a gente já experimentou. Ame como ama a si mesmo.
Nós nos idolatramos demais. Por trás de todo ídolo que ocupa o nosso coração, está o maior ídolo por trás, eu mesmo. Pensamos muito em nós mesmos, nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, os nossos sonhos, nossos interesses, nossas preferências, nossos planos para a nossa vida. A tendência do nosso coração é sempre colocar a nós mesmos em primeiro lugar. Queremos ser reis da nossa vida, Deus da nossa vida, condutores do nosso viver, e este foi o pecado de Adão. Adão não estava com fome e queria comer uma frutinha, tampouco uma maçã, como nos desenhos. Ele tinha toda sorte de árvores à disposição, mas a oferta da serpente era: você será Deus de si mesmo, você será igual a Deus. O pecado, a queda do nosso representante, de nosso pai Adão, foi se rebelar contra Deus, querendo ser Deus de sua própria vida, independente de ser o Criador perfeito e amado. Mas para ser discípulos de Jesus, existe uma condição: de ir no contrário da nossa vontade natural, aquilo que só Deus pode operar em nós. Seguir a Jesus exige uma renúncia absoluta, uma abnegação, não para eu mesmo, sobretudo, não para eu mesmo quando eu quero pecado, quando eu quero amar o mundo. Negar a si mesmo, sobretudo quando as nossas escolhas, desejos e sentimentos são contrários à vontade de Deus para as nossas vidas. Eu não sou mais o rei, eu não estou mais no trono do meu coração, eu não sou mais dono de mim mesmo, eu não sou mais o centro da minha vida, agora é tudo sobre Ele e é tudo para Ele. Não eu, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É amar a Deus acima de mim mesmo, custe o que custar, até mesmo quando renúncias necessárias são de coisas que nem são necessariamente pecado. Às vezes vamos precisar abdicar de amigos, fama, sonhos, desejos, popularidade e prazeres deste mundo caído para seguir a Cristo. Negar a si mesmo é estar disposto. Para me seguir, diz Jesus, você precisa estar disposto a negar os seus interesses em prol de mim. A outra exigência do bom mestre é que tomemos a nossa cruz. E há uma confusão sobre isso, né? Tomar a cruz, fulano de tal é minha cruz. A gente acha que a cruz é um desafio da nossa vida, né? Para alguns, a minha sogra é minha cruz. Não é a minha. Cadê minha sogra? Minha sogra está por aí. Minha sogra não é minha cruz. Como diz o pastor Luciano, primeiro Deus, depois a minha sogra. Esse pastor Luciano. Gente, a cruz não é isso. Esse meu chefe, meu patrão, é minha cruz. Ele quer que eu chegue no horário todo dia. Coitado, né? Tá querendo nada também. Esse docinho depois do almoço é minha cruz. Meus irmãos, a gente precisa entender que a Bíblia não foi escrita em Várzea Grande 2026. Quando Jesus falou, ele estava em um contexto histórico, cultural específico. E é assim que nós interpretamos a Bíblia. Esse é o nosso princípio básico de hermenêutica bíblica, de interpretação da Bíblia. Nós interpretamos a Bíblia a partir do seu contexto histórico, cultural e a partir da gramática do texto que nós estamos lendo. Quando Jesus fala isso, há 2000 anos atrás, naquele lugar, quando ele fala tomar a cruz, ele estava falando sobre aquilo que era um instrumento de pena de morte da época. Em uma província do Império Romano, como era Israel, era usado a pena de morte através da cruz, da crucificação, como pena capital de alguns criminosos, e não qualquer um. Um cidadão romano não poderia ser crucificado. Por isso que diz a tradição que Paulo não foi crucificado, e sim decapitado fora dos muros de Roma. Eram criminosos, ladrões, pessoas realmente desprezíveis, criminosos desprezíveis que eram crucificados. Se eu não me engano é Cícero, pensador romano, que ele falava que o romano não deveria nem pensar na cruz. A cruz era uma coisa absolutamente repudiável para o romano. Jesus está falando disso. Naquela época, quando você via alguém passando, carregando a cruz nos ombros, está passando um morto ali. Está passando alguém rumo à morte. Jonas Madureira, teólogo batista brasileiro, ele nos diz: carregar sua cruz revela que o discipulado de Jesus implica convivência. Olha, implica na convivência em um mundo hostil ao Evangelho.
em uma cultura que rejeita seus ensinos e, por conseguinte, seus discípulos. Ou seja, meus irmãos, tomar a cruz, essa exigência que Jesus está falando para sermos um de seus discípulos, diz respeito a uma disposição ativa de sofrer e até mesmo morrer pelo Evangelho. E a pergunta é: estamos dispostos? A perseguição aos cristãos, meus irmãos, nós sabemos, sempre foi e ainda é realidade mundo afora. Ainda hoje tem pessoas que não podem pegar o microfone e pregar como querem. Tem países que maqueiam, né, a perseguição. Não, em tal país, no sábado eu citaria, aqui eu não vou citar. Na terça também eu cito às vezes. Em tal país pode sim ser cristão, só não pode chamar as pessoas para a igreja, só pode cantar os louvores que o governo deixa, né, não pode pregar sobre volta de Jesus. E esse é o caso mais tranquilo. Ainda hoje existem campos de concentração para onde cristãos são levados. Ainda hoje há lugares na Ásia, sim, no Oriente Médio, onde pessoas que decidem confessar a Cristo como Senhor, até porque, abra-se um parênteses aqui, confessar a Cristo no Novo Testamento não é sobre levantar a mão na igreja com ar-condicionado, repetir uma oração. Confessar a Cristo com os lábios diz respeito a, no meio de uma cultura hostil ao Evangelho, você sabendo que ser cristão é a mesma coisa que assinar sua sentença de morte, você falar: Cristo é o Senhor. Ainda hoje nós temos lugares cuja realidade é essa. Pessoas que perdem suas famílias, empregos, casas, são chicoteadas, são condenadas à morte, são metralhadas, por amor a Cristo Jesus. É assim hoje, sempre existiu essa realidade. Como eram com os cristãos do primeiro século? Peles de animais eram enroladas nele, e eles eram assim jogados na arena do Coliseu, para que leões e outras feras os comessem, os devorassem. O jardim de Nero, um imperador maldito, terrível de Roma, por um tempo foi iluminado por cristãos incendiados. As ruas de Roma foram iluminadas por um tempo com cristãos incendiados. Dizem alguns que faltou madeira em Roma. Mas Jesus nos deixou isso muito claro. Isso nunca foi omitido pelo Mestre. Como diz em João 15:20. Jesus sempre fez questão de nos avisar isso. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Olha o que diz 2 Timóteo 3:12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mateus 24:9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Será que estamos dispostos a seguir a Jesus abraçando essa condição? Nos caluniarão, mentirão ao nosso respeito. Na faculdade pode não ser fácil, no trabalho pode ser difícil ser fiel a Jesus, mas essa é uma das condições. Talvez familiares virarão as costas para você, Jesus já avisou. Esse é o cristianismo verdadeiro. É o cristianismo à la Jesus e não à la carte. Contudo, meus irmãos, Jesus deixou também muito claro que nessas coisas nós somos bem-aventurados. Mateus 5, 11 e 12 nos deixa isso bem claro. Bem-aventurados sois, quando por minha causa, por causa dele, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E a gente sofrendo porque a escola de samba colocou a gente numa latinha. Irmãos, e então, seguir a Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir os seus passos e as suas pisaduras, andar com Ele para onde quer que Ele vá. Andar com um mestre
que sequer tem onde repousar a cabeça, sequer tinha onde repousar a cabeça. Jesus não nos promete riquezas, irmãos. Seguir a Ele pode nos levar a lugares onde, em nosso hedonismo, em nossa busca desenfreada por prazer, não nos levaria. Mas estaremos sempre muito bem acompanhados. É viver com Ele, custe o que custar, a renúncia que custar, a perseguição que custar. É a imitação de Cristo. Olhar como Ele olha, falar como Ele fala, agir como Ele age. É imitar a Jesus neste mundo. 1 Pedro 2:21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Concluímos então com uma pergunta lógica: vale a pena? Será que vale a pena, meus irmãos? Os versículos 35 ao 37 vão nos falar sobre isso. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, esse sim a salvará. Que aproveito do que vale, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Que daria um homem em troca, em resgate da sua alma? Meus irmãos, o que Jesus está nos falando aqui é que aqueles que não quiserem abraçar essas condições e viver esse tipo de vida, mas sim optar por preservar a sua vida, guardar a sua vida, guardar o seu corpo físico, o conforto dessa vida, se apegar aos seus bens materiais, à segurança, ao conforto de uma vida tranquila e sem todas essas exigências e possibilidades de sofrimento, está guardando aquilo que na verdade irá perder. Por outro lado, aquele que se rende, que faz de Cristo seu tesouro, renunciando todo o resto, que decide perder a sua vida, seja o seu corpo, seja bens, seja popularidade, seja reputação, esse sim está com a vida salva. Porque o reino de Deus, meus irmãos, é como um homem que encontrou um tesouro num campo, e ele saiu alegremente e vendeu tudo que tem para comprar aquele campo onde ele encontrou aquele tesouro. Seguir a Jesus é encontrar nele o tesouro da vida, é entender que há sabedoria em soltar aquilo que nós vamos perder, em não reter aquilo que não se pode manter na vida, para conquistar aquilo que é eterno. Afinal, do que vale acumular para si todo o conforto, todos os bens, toda a segurança, mas isso não ser suficiente para resgatar a alma no porvir? Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a alma? Ou o que daria em resgate é isso? Tudo isso que ele fez, guardando a vida, tudo isso que foi juntado, não será suficiente para resgatar a alma no porvir. João Calvino, grande reformador francês, nos diz: eu desisti de tudo por Cristo, e o que eu encontrei, tudo em Cristo. Sim, meus irmãos, vale a pena seguir a Jesus. Encontramos nele o tesouro da vida, o sentido da vida, o preenchimento e a satisfação do coração, o repouso da alma e a vida eterna. Por fim, versículo 38, o último, Jesus vai nos dizer que qualquer um que se envergonhar dele, das suas palavras, repare bem, no meio dessa geração adúltera e pecadora, também ele se envergonhará dessa pessoa, quando vier na glória do Pai com os santos anjos. Repare que Jesus apresenta para nós duas assembleias. Se nós negamos e nos envergonhamos de Jesus, é em meio a pecadores e adúlteros, mas ele se envergonhará de nós assim também, mas não vai ser numa assembleia tão tosca, será na glória do Pai e com os santos anjos. Hoje há uma decisão para nós. Eu faço tudo isso então para encontrar a salvação? Não.
Obras não salvam. Ninguém pode ser salvo por sofrer por Jesus, por profetizar em nome de Jesus, por expelir demônios em nome de Jesus. Nada disso salva. Nós nascemos pecadores, nascemos culpados, nascemos inclinados para o mal e acumulamos pecados contra Deus durante a nossa vida. E por causa disso somos culpados diante do Senhor, culpados diante de um juiz justo. Estamos na cadeira do réu diante de um juiz justo que não absolve o culpado e não condena o justo. E na cadeira do réu estamos como culpados. E a condenação que nós merecemos, irmãos, é o inferno, condenação eterna, lugar que Jesus descreve como um espaço eterno, onde conscientemente haverá choro, dor e ranger de dentes, sofrimento, tormento psicológico para sempre. Meu Deus, eu pequei por 50, 60, 40 anos e a minha condenação vai ser eterna. Isso é injusto. Não é injusto, meus irmãos. Não é injusto você que me ouve nessa noite, porque o caráter daquele contra quem nós pecamos é eternamente santo. A nossa condenação é proporcional. E não há obras que nos justifiquem diante de Deus, que mudem nosso estado de culpado para justo, ou seja, sem culpa. Até porque as melhores coisas que nós fazemos estão sujas pelo pecado que nos mancha desde a nossa raiz. Nós não podemos construir escadas de volta para o céu, um caminho de volta para Deus com as nossas mãos. Nós não podemos. Mas aquilo que nós não podíamos fazer, Ele mesmo fez por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça eternamente no inferno, mas tenha vida eterna. Nós não poderíamos fazer um caminho de reconciliação, mas há alguém, Jesus Cristo de Nazaré, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não podemos fazer mediações entre nós e Deus, mas está escrito em 2 Timóteo 2,5 que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Sendo Deus eterno, Ele se fez homem como nós. Nasceu sem pecado por ter sido gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Nasceu sem pecado, não pecou em sua vida, cumpriu cabalmente toda a lei de Deus, obedeceu toda a lei. Ele não merecia condenação, Ele não merecia castigo de Deus, tampouco dos homens. Mas Ele se entregou como cordeiro mudo, no nosso lugar. Esbofetearam sua face, cuspiram no seu rosto, colocaram uma coroa de profundos espinhos em sua cabeça, esticaram suas costas, chicotearam Ele até deixarem Ele desconfigurado, dilacerado. Já nesse estado de uma morte intermediária, como chamavam, colocaram metade de uma pesada cruz sobre os seus ombros. Ele deveria carregar essa cruz até o monte onde ele seria crucificado. Ele nem conseguiu. Chegando no monte, pregaram suas mãos e os seus pés naquele madeiro maldito. E nu, o Filho de Deus foi erguido no Calvário, diante dos homens, humilhado diante dos homens. Mas pior ainda do que tudo isso, os nossos imundos pecados contra Deus, os nossos crimes contra o Pai, foram colocados sobre o corpo puro daquele homem bendito naquela cruz. Os nossos pecados foram colocados sobre Ele. E toda ira, toda condenação, todo castigo que eu e você merecíamos tomar no inferno, foi derramado sobre Ele naquela cruz. Agradou ao Pai moê-lo, esmagá-lo naquela cruz. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. E Ele pegou o cálice da ira de Deus e tomou em nosso lugar, sem deixar escorrer uma gota. E antes de entregar o seu espírito, ainda com seus braços esticados, Ele exclamou: Tetelestai, está consumado, o preço foi pago. Ele foi castigado em nosso lugar. Todo o preço que deveria ser pago pelos nossos pecados, Ele pagou. Ele quitou a nossa dívida, morreu naquela cruz, foi sepultado como um de nós. Mas o Evangelho também nos diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele venceu o diabo, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte. Ele ressuscitou, o que significa que o sacrifício dele foi aceito pelo Pai.
Por isso, Pai, o ressuscitou dentre os mortos. E hoje, todo aquele que se entende pecador, não importa quem foi você até hoje, se hoje você entende que é um pecador e que precisa de salvação e de um Salvador, se você entende que não pode negar a si mesmo, olhe para este homem crucificado, olhe para Cristo crucificado, olhe para a cruz de Cristo. Coloque ali a sua confiança para ser salvo, a sua fé, a sua esperança nele, somente nele, para te salvar e perdoar os seus pecados. Se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus, converta-se a Cristo, e somente assim você terá seus pecados perdoados, se tornará filho, filha de Deus. E agora então você pode seguir ao Mestre, não para ser salvo, mas porque já fomos salvos. Agora nós o amamos, custe o que custar, porque Ele primeiro nos amou. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Eu te convido a falar com o Senhor no seu lugar. Talvez algo em específico está no seu coração, pelo que você quer pedir ajuda para o Senhor, para ser fiel a Ele. Talvez algo pelo que você quer pedir perdão ao Senhor, um pecado a confessar a Ele. Quero te convidar a não sair daqui sem consertar a sua vida diante do Senhor. Está escrito que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Talvez você está aqui nessa noite e está decidindo hoje entregar a sua vida, crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, peça a Ele por salvação. É você e o Senhor. Clame para que Ele te salve, para que Ele perdoe os seus pecados, para que Ele te dê uma nova vida, uma nova história. Está escrito que todo aquele que invocar, que clamar o nome do Senhor, será salvo. Senhor, nós pedimos por graça nessa noite, graça para sermos fiéis ao Senhor, para sermos discípulos fiéis. Rogamos por graça também, Pai, por aqueles que porventura estão aqui e ainda não nasceram de novo. Que o Espírito Santo possa convencer do pecado, da justiça e do juízo, e testificar de Cristo como o Salvador necessário. Aquele pai que estava aqui, estava cambaleando no caminho do discipulado. Ajuda, Senhor. Vem animar o cansado, vem fortalecer o fraco, Senhor. Vem renovar a nossa aliança com o Senhor. Vem nos encher do Espírito Santo, Pai, porque nós dependemos do Senhor para viver essa vida. Assim nós oramos, gratos, no santo nome de Jesus. A igreja diz amém. Aplauda ao Senhor pela sua palavra. Que Deus te abençoe.